Olá pessoal, hoje a gente vai começar uma série de vídeos para te ajudar um pouco mais na gestão aí do seu negócio. E o primeiro tema que a gente quer falar hoje é sobre precificação, o preço que você dá ao seu produto, como que você calcula o seu preço de venda, como é que você chega no seu preço de venda, né? A gente vê que hoje isso é um tema extremamente importante, principalmente nessa época de pandemia. A gente sabe que muitos restaurantes não estão conseguindo lucrar, não estão conseguindo muitos bons resultados, então por isso que a precificação hoje se torna tão importante. Então a gente vai passar um passo a passo aqui bem básico, para que você possa colocar em prática aí uma precificação mais eficiente, mais inteligente aí de acordo com o seu negócio. E a primeira coisa para a gente falar de precificação é a pergunta, né? Como você dá o preço aos seus produtos? Qual é o critério que você utiliza para dar preço aos seus produtos hoje? O que você avalia, o que você analisa antes de dar o preço do seu produto? A maioria das pessoas que a gente conhece sempre pontua que leva muito em consideração a questão da concorrência. Então, o preço que o concorrente está dando, como que ele está precificando o produto dele, aí você se baseia nesse mesmo preço, até para conseguir vender ali para mais ou menos o mesmo público, ser um pouco parecido. Por isso que eu vou mostrar um vídeo agora, para você avaliar muito bem essa questão da concorrência, tá? Oh, hello. E aí, depois de analisar esse vídeo aí, o que você achou em relação a colocar preço, em relação ao seu concorrente aí, sempre batendo de frente com o seu concorrente? Dá para colocar isso numa mesma balança? Dá para nivelar esses dois pontos? Uma coisa que a gente sempre bate na mesma tecla, que a gente discute muito com os nossos clientes, é em relação ao preço do concorrente. O que a gente tem que avaliar é que são dois mundos diferentes, duas realidades diferentes. Eu sempre costumo dar o exemplo bem básico de pizzaria. Se você tem uma pizzaria e o seu vizinho também é uma pizzaria, vocês podem vender pizza de calabresa, pizza de frango com catupiry, só que tudo que vocês levam em consideração para cada um chegar no seu preço de venda é totalmente diferente. Às vezes a sua logística é totalmente diferente da logística do seu concorrente. Os seus ingredientes podem ser totalmente diferentes dos ingredientes do seu concorrente. E isso tem que ser levado em consideração na hora de você colocar o seu preço. Então, às vezes, ele consegue vender a pizza de calabresa dele ali a R$ 20, mas a calabresa que ele utiliza é de uma qualidade bem inferior que a sua, o queijo que ele utiliza é de uma qualidade muito inferior que a sua, e são dois produtos aí que vão estar dando praticamente todo o preço ali de custo fixo, de custo de insumo para esse produto do seu concorrente. E aí, se você for levar em consideração o mesmo preço dele, possivelmente você vai fechar primeiro que ele, porque você não vai ter lucro, você não vai ter um rendimento suficiente para estar pagando aí todas as suas despesas por conta dos seus ingredientes, um exemplo básico, tá? Por conta dos seus ingredientes serem mais caros que o dele. Então, por isso que a gente tem que levar uma série de fatores aí em consideração antes de dar o preço final ali de venda do seu produto. Então, um ponto importante aí para a gente começar a pensar. Primeira coisa, o que é realmente a precificação? Da onde que vem esse termo? O que significa isso? Precificação nada mais é do que você atribuir um valor de venda ao seu produto. Você dá o seu preço ao seu produto. E é literalmente aquele valor que o cliente está pagando. Então, independente dos gastos, das despesas que você teve com a sua pizza de calabresa, você vai vender ela a R$ 24,90. Essa é o preço de venda do seu produto final, é o que vai chegar no seu cliente. Para que a gente faça uma precificação eficiente, é necessário a gente levar em consideração alguns fatores. Primeira coisa, a execução, que é esse passo a passo que a gente vai passar com vocês aqui a partir dessa série de vídeos. Hoje a gente vai mostrar o primeiro passo, mas para literalmente você iniciar uma precificação mais eficiente. Então, você vai começar executando mesmo a sua precificação.
Depois que você fizer essa sua primeira precificação, você vai analisar, você vai avaliar todos os gastos que a gente levou em consideração, todos os números que a gente levou em consideração e vai começar o monitoramento desses números. Depois eu vou dar um exemplo bem legal quando a gente chegar no primeiro passo, mas para vocês terem uma real noção de que quando a gente coloca ali tudo na planilha, tudo num papel, a gente consegue monitorar melhor os nossos números. E depois de analisar, de monitorar, a gente vai corrigir os problemas necessários, a gente vai corrigir tudo aquilo que não tiver de acordo ali com o que você precisa, até fazer você ter um resultado melhor e alcançar as suas metas aí de resultado, que hoje é principalmente financeiro, tá? Algumas vantagens de uma precificação eficiente vão envolver uma visão mais clara. Então, quanto do faturamento gerou lucro? A gente consegue literalmente colocar uma porcentagem de lucro em cima daquele produto. Então, hoje não dá para a gente trabalhar só para pagar conta, a gente precisa lucrar alguma coisa. Para que eu possa lucrar, eu já tenho que considerar no meu preço de venda uma porcentagem de lucro. Então, isso a gente leva em consideração também. E a partir desse momento em que você vai conseguindo fazer todo esse passo a passo da precificação, você vai ter um maior controle dos resultados ao final do mês. Você consegue literalmente visualizar ali todos os seus resultados e conseguir avaliar se está de acordo ou não está, o que você precisa mudar até chegar num resultado melhor. E por último, o que é mais importante aí para os gestores de restaurante, para os donos de restaurante e de serviço de alimentação em geral, é ter um sono mais tranquilo, é menos dor de cabeça, é saber que aquilo que você está vendendo vai conseguir pagar suas contas, vai conseguir te gerar algum lucro. Então você consegue planejar até a sua vida pessoal aí muito mais tranquilamente, tendo domínio de todos esses números. Então vamos lá ao primeiro passo ali da precificação. Então, todo esse primeiro passo envolve um conhecimento muito real de todos os seus custos, de todas as suas despesas dentro do seu restaurante, tá? Por isso que a gente vai apresentar para vocês um modelinho aqui de planilha para que você possa estar utilizando. Então, pessoal, essa é uma planilha básica que a gente costuma utilizar, dependendo dos serviços. Essa daqui é mais fácil de entendimento, bem basicona mesmo, que é para você iniciar esse processo ali de precificação de uma maneira mais eficiente, com maior controle e tudo mais. Então, o primeiro passo para você conseguir uma precificação mais eficiente envolve você ter o domínio de todos os custos que você tem ali no seu restaurante. A gente sempre costuma dizer assim, que a gente precisa colocar no papel, a gente precisa visualizar literalmente todos esses custos. Então, independente, se você não tem muito conhecimento de software, se você não consegue usar um Excel, coloca num caderno, só para você conseguir visualizar todos esses custos. E o que é muito legal é que quando a gente consegue visualizar, a gente consegue monitorar melhor e ter o conhecimento de onde a gente está errando e onde a gente pode, o que a gente pode fazer para melhorar os nossos resultados. Então é só visualizando mesmo, é só conseguindo enxergar todos esses custos que você vai saber aonde é que você está errando. Então o primeiro passo é literalmente colocar todos esses custos ali no papel. É importante que você faça uma média de pelo menos 3 meses aí de todas as suas despesas, de todos os seus custos, para que você tenha uma porcentagem ali a ser cobrada sobre o seu produto mais real. Então, aqui a gente tem um exemplo de um dos nossos clientes que a gente fez uma média aqui do mês de abril, de maio e de junho do ano de 2020. O legal é que assim, quando você simplesmente tem uma média, você vai pegar e falar assim, minha folha de pagamento é tanto por mês, a minha internet é tanto por mês, tal mês eu paguei tanto de água, tal mês eu paguei tanto de luz, então eu vou considerar isso para sempre. Não é assim, é importante que você tenha essa média de 3 meses para literalmente você conseguir visualizar até o que mudou, o que oscilou. Então aqui a gente tem 3 meses aqui do ano de 2020 que foram literalmente durante a pandemia. Então vocês podem ver que o primeiro item que a gente
avalia ali em relação à folha de pagamento, todo o pessoal. Então, ela mudou muito do mês de abril para o mês de maio, porque algumas pessoas saíram ali da folha de pagamento, mas conforme o faturamento começou a melhorar, ele já contratou mais pessoas e aí já subiu a folha de pagamento de novo. Então, toda essa oscilação tem que ser levada em consideração também, tá? Aqui na folha de pagamento, a gente sempre pede para que você considere se seus funcionários são todos de carteira assinada e tal, você considera também os encargos, porque aqui você precisa literalmente calcular todo o gasto que você vai ter com o pessoal, com a equipe. Então, seja com folha de pagamento, com carteira assinada em si, seja com diárias que você paga, freelance, tudo isso tem que ser considerado e anotado aqui, pontuado na parte do pessoal, na parte de folha de pagamento. E aí você vai avaliar suas outras despesas também. Então, internet, luz, água, celular, aluguel, se a sua estrutura física for num local alugado, IPTU, se você já quiser levar em consideração até se você paga mensal, se você guarda uma parte mensal para depois pagar à vista, tudo isso tem que ser levado em consideração. A parte de marketing também, que hoje a gente vê que é uma despesa que é o que vai te trazer mais lucro, vai te trazer mais venda, então você literalmente tem que ter essa despesa até para fazer o seu produto chegar ao conhecimento dos seus clientes. O seu produto, o seu estabelecimento precisa ficar muito mais conhecido. Então a gente tem que levar em consideração, sim, essa questão do marketing, tá? Seguro empresarial, se você tiver. Então, aqui nessa planilha, só para você ter uma base de várias despesas que você pode ter aí no seu restaurante. Pode ser que você tenha mais despesas do que essa que a gente listou, ou não, né? Parte de manutenção, nesse cliente específico, a gente colocou só valores de manutenção corretiva. No caso, um equipamento que quebrou e ele teve que literalmente mandar arrumar. Mas, se você tiver como fazer uma manutenção preventiva, então, eu vou marcar de fazer uma limpeza do ar-condicionado do meu salão, eu vou marcar de fazer a limpeza interna da minha coifa. Então, é bem legal você levar em consideração também as manutenções preventivas, porque já te dá ali embaixo também uma porcentagem daquilo que você literalmente tem que considerar em cima do preço de venda do seu produto, para que você não fique só à mercê quebrou, vou mandar arrumar. Então, assim, às vezes é o que eu sempre falo. Um equipamento pode quebrar simplesmente por falta de limpeza. Então, se você fizer uma limpeza frequente, você consegue evitar ele de estar estragando. E a gente sabe tudo que prejudica ali quando um equipamento quebra, enfim, todos os males que acaba causando ali para o estabelecimento, que às vezes é muito dependente de algum equipamento em si, um freezer, uma geladeira ou qualquer outro equipamento, tá? Então é muito bom levar em consideração também. A questão do Prolabore, nem todo o proprietário hoje em dia está conseguindo levar em consideração uma parte ali do Prolabore para a sua vida pessoal e tal, mas isso é uma coisa que a gente sempre fala que tem que prever, geralmente no início de algum estabelecimento da área, uma empresa em geral, às vezes é um pouco mais difícil, porque a gente quer deixar um dinheiro rodando ali, mas se hoje você já consegue tirar algum valor de Prolabore, ele tem que ser considerado nessa planilha, tem que ser pontuado aí. E uma coisa, só para exemplificar para vocês, esses tempos atrás a gente estava com um cliente, ele falou assim, mas eu não tiro Prolabore, eu tenho a minha renda pessoal é de outro lugar, não é daqui do meu restaurante e tal. E aí a gente foi avaliar item por item, ponto por ponto, para poder montar toda a tabelinha dele ali de despesas fixas, e a gente começou a notar que tinha conta de água da casa dele, que tinha conta de gás da casa dele, tinha conta de energia da casa dele, que ele pagava com o dinheiro do estabelecimento. Então, independente de você não retirar esse valor em dinheiro, se você paga suas contas pessoais com o dinheiro do restaurante, a gente leva em consideração sim que é o Prolabore. A diferença é que você não pega em dinheiro, mas todas essas contas que estão sendo pagas é para sua vida pessoal, então não deixa de ser um Prolabore que a gente tem que considerar, tá? Outro item também que a gente coloca aqui em relação ao gás, e aí um outro cliente teve
comentou um negócio bem legal com a gente, que ele falou assim, quando a gente iniciou esse serviço com ele, não só de precificação, mas tinha algumas outras coisas, ele não tinha o controle de nada, ele não tinha o domínio de nada, ele não tinha nada anotado, ele não sabia dizer, quando começou a pandemia, quantos por cento de venda dele que caiu, ele não sabia mensurar nenhuma dessas informações. Então a gente começou com ele lá do primeiro degrauzinho mesmo, de começar a anotar tudo, de começar a acompanhar tudo. E aí uma coisa super positiva que ele fez, ele colocou tudo no papel e aí ele começou a achar algumas contas muito caras, como por exemplo a do gás. Ele falou, nossa, mas eu tô pagando muito de gás, né? Toda semana eu tô tendo que trocar o gás e tal, tô tendo que abastecer o gás, então tá muito caro. E aí ele foi para dentro da cozinha e foi avaliar por que ele estava pagando tanto de gás se ele não estava vendendo muito. E aí ele descobriu que a cozinheira dele deixava a chapa dos grelhados dele ligado o tempo inteiro, porque ela justificou para ele que se a chapa ficasse ligada direto, quando chegava um pedido, saía mais rápido, porque a chapa já estava quente. E aí ele falou, não, peraí, isso daí não tem, eu estou conseguindo cumprir os meus prazos de entrega, então não é isso que vai fazer tanta diferença dentro dos meus produtos, dentro daquilo que eu entrego. Então não vou mais deixar o gás ligado o tempo inteiro. E aí só nisso ele já conseguiu economizar bastante o gás. O que ele lá era gás de uso doméstico, era botijão de gás. O que ele gastava de 2 botijões por semana, algumas semanas ele começou a gastar só um, a trocar só um. Então isso no final do mês já gera um dinheiro a mais ali que ele pode estar usando para uma outra coisa. Então é isso que a gente sempre fala, quando você coloca no papel, que você começa a visualizar todos os seus gastos, você consegue ter um monitoramento melhor, um controle melhor de onde você está gastando e de onde você pode economizar. Então, é literalmente aqui no nosso primeiro passo colocar todos esses gastos aqui, levar em consideração todos os gastos que você teve durante 3 meses. Então, o entregador, se ele for terceirizado ou se ele tiver ali na folha de pagamento, você só vai diferenciar isso, máquina de cartão, e aí vai gerar ali um total de despesas ali que você teve naquele mês. Outra coisa que a gente tem que pontuar também em relação ao faturamento, né? Porque a gente precisa saber qual é a porcentagem dessas despesas em cima do seu faturamento. Então aí vocês podem ver que nesse exemplo, cada mês teve um faturamento diferente e um valor total de despesas fixas também diferente. Então, gerou uma porcentagem ali, e é essa porcentagem média ali desses 3 meses que a gente vai estar utilizando ali em consideração ali para o nosso preço de venda ali do produto. Em relação à despesa fixa, essa porcentagem aqui vocês vão ver mais para frente que a gente vai precisar levar ela em consideração. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro passo ali para exercer uma precificação mais eficiente, mais inteligente. Então, esse é o seu primeiro exercício de casa aí, conseguir colocar no papel e literalmente destrinchar ali todos os seus gastos, tá? Então, fica como seu primeiro exercício. Qualquer dúvida, vai comentando aqui nesse vídeo para que a gente possa ajudar vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.